Senhor Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Vamos ler um texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 4. Isso. 25, 1 ao 4. Amém? Vamos todo mundo ler junto? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Essa parábola, ela é bem conhecida, eu queria falar um pouco sobre ela hoje. Ela é bem conhecida no meio cristão, no nosso meio também é, como a parábola das 10 virgens, né? A gente conhece o resto, vou falar rápido, que a gente já conhece a continuidade da história. 5 virgens esperando o noivo, 5 com óleo nas vasilhas para acender as lâmpadas, 5 não tinham. E todas as 10 elas dormiram, até que o noivo chegou de meia-noite. 5 não tinham, e 5 tinham azeite, até que as 5 que não tinham pediram as que tinham, e elas disseram: não, a gente não pode dar do nosso azeite, porque não vai dar para a gente e não vai dar para vocês. Então vocês têm que sair agora e ir atrás de quem está vendendo. Então elas saíram, quando voltaram, o noivo já tinha chegado e fechou-se a porta apenas com as 5 que tinham azeite nas vasilhas. As 5, chamadas de nécias, né, que significa tolas, ficaram do lado de fora. Certo? Essa parábola, o Senhor, ele conta em um contexto o que ele quer dizer. A próxima parábola depois dessa é a parábola dos talentos, que a gente também conhece. E o que o Senhor, ele quer realmente nos levar à reflexão nessas duas parábolas é o seguinte, que a primeira parábola que ele conta das 10 virgens se refere à nossa vida, certo? Aqui não fala de obras. Aqui fala de ter azeite na vasilha, é quem nós somos, como nós estamos. Isso aqui não fala de obra, se refere à nossa vida. Porque antes de tratar com obra, o Senhor trata com quem nós somos. Perguntaram para Jesus, até o irmão, acho que faz 2 semanas, ele falou isso aqui, né? O que nós devemos fazer para fazer a vontade de Deus? E se a gente ampliar ainda mais essa história, Jesus, ele multiplicou o pão, e o cara estava com fome e se fartou. E quando alguém faz uma coisa para você, que você se sente agradecido, a sua primeira atitude é você retribuir. Então todo mundo comeu pão, ficou todo mundo feliz, satisfeito, bacana, Jesus me deu pão, me fartei aqui agora, muito bom, obrigado. Mas eu sei que tem a volta, porque não é assim, né? O ser humano não é na base de tomar lá da cá. Então ele pensou que com Jesus era do mesmo jeito. Esse cara me deu pão, não quer de graça não. Acho que ele deve ter um cercado, deve ter um terreno aí para eu capinar. Acho que ele deve ter alguma coisa aí para eu fazer, porque diz uma frase, né? Não existe almoço grátis. Então não tem almoço grátis. Se ele me deu esse pão aí, ele quer alguma coisa. Então o pessoal comeu e perguntou, né? Vamos logo para a parte ruim para a gente agora. É que para a gente fazer o quê? Aí o Senhor falou: creia naquele que por ele foi enviado. Então a gente pode pensar, crer, acreditar. Muito bom, acredito. Acreditei. Não é só isso. Não quero entrar nessa seara porque a gente já falou sobre isso, né? Não é o foco do que eu queria tocar nessa manhã, mas todos nós entendemos que crer em Deus não é só isso, de acreditar que Ele existe ou estar aqui nessa manhã, por exemplo. Então o Senhor, irmãos, Ele primeiro trata com a nossa vida. O Senhor veio mortificar quem nós somos. Se a gente vê lá na cruz, o ladrão da cruz, ele não tinha obra para apresentar, não é? Ele disse... Estava pregado, com braço e pé, né? Ia fazer o quê? O que é que ele tinha para mostrar para Deus? Não dava tempo. Não tinha tempo dele mostrar nada. Mas ele ainda conseguia mudar, através do Senhor, mudar quem ele era. E ele disse ao Senhor, né? Olha, quando chegar no teu reino, lembre-se de mim quando chegar no teu reino. E o Senhor disse, né? Hoje mesmo você estará comigo. Ele não apresentou nada.
Ele não conseguia apresentar nada. Para mim, aquele é o retrato o mais assim claro, como o Senhor ele quer tratar primeiramente com quem nós somos, porque não dava para aquele cidadão apresentar nada. Não dava para ele ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não dava para ele alimentar o próximo. Não dava para ele estar no domingo de manhã, de 10 a meio-dia, no local de reunião. Não dava para ele dar sopa para o pessoal. Não dava. Mas ainda dava para o Senhor mudar quem ele era. Porque tudo começa com quem nós somos. É por isso que o Senhor começa introduzindo essa parábola para nós, para que a gente não seja como essas virgens nécias. Porque há 2000 anos atrás, é interessante, o pessoal já questionava Pedro. O pessoal falava assim para Pedro: como é que você fala que Jesus está voltando, que vai haver um julgamento, se as coisas permanecem do mesmo jeito que era no tempo dos meus pais? Está tudo igual. Então Pedro fala: olha, o Senhor ele não tarda a sua vinda, como muitos julgam demorada, mas pelo contrário, ele é fiel e longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim como nessa parábola das virgens, muitas pessoas estão achando que isso está demorando. E estamos dormindo. Porque na parábola, tanto quem tinha um azeite como quem não tinha, dormiu. Mas é interessante porque de tantas horas que o noivo podia chegar, ele chega justamente à meia-noite. A gente sempre acha que vai dar tempo. A gente sempre acha que vai dar tempo. Eu faço amanhã. Não, mas amanhã não dá. Depois da manhã. Mas o noivo ele chega de meia-noite, que é uma hora que ninguém está esperando. O Senhor ele chega numa hora que ninguém está esperando mesmo. Por isso que o que o Senhor quer de nós é que a gente viva uma vida. Não é para a gente ter momentos com Deus. Isso que a gente está tendo agora, nesse domingo de manhã, é um momento com o Senhor. São algumas horas, é uma parte da minha vida, eu estou tendo aqui agora. É um momento com Deus. Mas Deus não quer que a gente tenha momentos com Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o momento, certo? Eu não sou o caminho, a verdade e os momentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor ele quer ter uma vida conosco. O Senhor ele quer nos acompanhar ao longo desse caminho. Ele não quer estar à beira do caminho, do meu caminho geralmente, né, que é o que a gente faz. O caminho que eu ando é o meu, Jesus fica na margem. Quando eu preciso dele, eu chamo ele, volta aqui para o meu caminho, resolve o meu problema e depois volta para a margem. Nós somos aqueles do caminho, irmãos. Nós, assim como nessa parábola, nós devemos ser aqueles que não sabemos, como de fato nós não sabemos que hora que o Senhor vai voltar, mas nós permanecemos abastecendo as nossas vasilhas com azeite, que significa o Espírito Santo. Certo? A gente conhece também essa simbologia. O azeite nesse contexto quer dizer o Espírito que elas tinham. Mas isso ainda é uma coisa muito vaga, muito genérica. Então eu vou puxar aqui, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler rápido para Gálatas 5, porque o Espírito Santo parece ser uma coisa muito genérica. Não, o que é ter azeite na vasilha? Também é um texto bem conhecido, é os frutos do Espírito Santo em Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que é ter azeite na minha vasilha? É quando a minha vida tem todas essas características. Porque a gente fala de Espírito Santo, mas eu vejo que o Espírito Santo é uma coisa, não seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, mas isso é uma coisa muito vaga, aparentemente, pelo menos para mim. Mas quando eu leio isso aqui, para mim fica claro, porque eu consigo me analisar. Será que a minha vida, estou tendo amor pelas pessoas, pelo Senhor, estou tendo a alegria do Senhor, a paz que não é a que vem do dinheiro ou dos bens materiais? Será que eu sou longânimo? Será que Edinaldo pisa no meu pé e eu piso no dele? Ou ele pisa no meu pé e eu, Senhor Jesus, e tento seguir com o irmão? Benignidade, bondade, fidelidade. Ainda está brincando aqui, né? Que no esquerdo eu posso pisar, né, Edinaldo? No direito, no outro já é mais complicado.
Ah, meu irmão, quando eu vou pisar no seu pé, eu já vou lembrar. Aqui, se eu pisar na ponta, pisa só no sapato, não pisa no pé, né? Senhor Jesus. Então, primeiramente, irmãos, o Senhor ele quer trabalhar em quem nós somos, certo? Essa semana eu ouvi eu li um texto cristão e que eu fiquei muito impactado. O irmão falava o seguinte, ele dizia que tem muitas pessoas que prefeririam que no mundo ainda tivesse desgraça e mazela, como fome, doença, para que ela pousasse de bom samaritano. Então ele dava o seguinte exemplo, vamos pensar nos serviços que a gente tem aqui na igreja, certo? Eu tenho a manutenção do local. Ah, não, então vamos dizer que eu me sentisse alguma coisa porque eu participo disso. Ah, não, eu limpo o local uma vez a cada 4 semanas. Beleza, então quem aqui já assistiu os Jetsons? Alguém já assistiu os Jetsons? Já assistiu, Nery? Lembra que os Jetsons tinham uma empregada, que era um robô? Pronto, imagina que a gente tivesse aqui uma empregada que é um robô, então ninguém precisa mais vir aqui. Ah, não, mas eu ajudo o meu próximo. Eu dou 50 centavos no sinal quando o cara lava meu para-brisa. Não precisa mais. Todo mundo agora vai ter o salário fixo. Você não precisa mais dar dinheiro a ninguém. Mas o que é que eu faço mais? Eu ajudo as pessoas que têm fome. Não tem mais fome no mundo, não tem mais miséria, não tem mais desgraça. Todo mundo agora é o paraíso na terra. E agora, o que é que sobra? Sobra cada um de nós com a nossa natureza. Porque a gente pode colocar muita capa de obra em quem nós somos, mas o Senhor ele vê por dentro. Que era isso que os fariseus faziam. Colocava muita capa de oração, muita capa de jejum, era muita capa de fazer orações na frente de todo mundo, era muita capa de esmola, era muita capa de dízimo, era muita capa de um monte de coisa. Só que quem eles eram, eles não queriam ser trabalhados pelo Senhor. O Senhor ele nos salvou, irmãos. O maior milagre que Deus podia fazer não é abrir o mar vermelho, não é curar gente leproso, não é andar por cima de água. O maior milagre que Deus podia fazer e Ele fez foi transformar a nossa natureza caída numa nova natureza. A grande questão é, eu quero andar por isso? Porque a primeira exigência de Deus é para saber onde eu estou. Lembra? Adão pecou, se escondeu. Então Deus perguntou, onde você está? E veja bem, ele não queria dizer, irmãos, no aspecto geográfico, porque ele sabia onde ele estava. Ele veio de cima, né, vamos dizer assim. Então ele sabia especificamente onde Adão estava. O que Deus queria dizer é o seguinte, onde o pecado foi te levar, onde o pecado te levou, onde você está. E Deus pergunta para cada um de nós, onde nós estamos. Porque o mundo e as coisas têm nos anestesiado, a gente não consegue perceber que os dias estão se abreviando. E eu sempre acho que eu tenho mais tempo. A gente sempre acha que a vida é que nem a novela das 8, lembra? A mocinha briga com o cara, pega um avião, vai para Paris, vai passar a vida lá agora, longe do mocinho. E o cara pega um táxi, pega um Uber, um trânsito trincado, o cara desce e vai correndo para o aeroporto. Chega lá, faz aquela boa e velha declaração de amor, que eu te amo, meu amor, e sem você eu não sei viver. E ela, ai meu amor, era tudo que eu queria escutar, não vou mais viajar, vamos ver felizes para sempre. Isso só funciona na novela da Globo, meu irmão. Na vida real a coisa não é desse jeito, não. Na vida real ela teria ido embora e você ia ficar lá no aeroporto. Então, a gente voltando para o que a gente estava querendo dizer, a segunda parte do que Deus fala, depois dele trabalhar em quem nós somos, porque, só antes de passar para essa parte, eu ganho muito naquela história de Deus, de Jesus, ele chega para comer na casa de um camarada, um fariseu chamado Simão. Então vem uma mulher, que é Maria, ela pega um nardo, que é um tipo de bálsamo, um perfume, quebra o vaso, ela unge a cabeça de Jesus, depois vai lá, chora nos pés dele
e limpa as lágrimas com os cabelos. Então a gente tem dois aspectos nessa história. Primeiro eu tenho, e diz que é de grande valor, certo? Era um nardo muito precioso, valia muito dinheiro. Então primeiro eu tenho uma pessoa que ela derrama aos pés de Jesus aquilo que ela tem. Certo? Eu derramo, eu dou a Deus aquilo que eu tenho. Mas a entrega que Deus exige é mais profunda. Deus agora quer aquilo que você é. Então, não só quebrar um vaso para ungir Jesus, ela se derrama aos pés do Senhor com lágrimas e enxuga os pés dele com os cabelos. Então, é esse tipo de entrega que o Senhor quer de cada um de nós. O Senhor não quer o seu carro, o Senhor não quer seu apartamento, o Senhor não quer sua casa, o Senhor quer o seu coração. O Senhor, ele nos quer, porque Ele sabe que depois que a gente nos tiver, eu vou quebrar nardo, eu vou quebrar tudo para ungí-lo. Porque enquanto o meu coração não for do Senhor, não se preocupe, eu vou reter muitas coisas. A gente canta um hino que diz o seguinte, ó: eu não posso mais parar, a minha vida está no altar. E o que é estar no altar? Não é para se casar, claro, certo? Não é para se casar. Não é no altar do casamento, é no altar do sacrifício. Nós estamos no altar do sacrifício. Agora pensa Isaac no altar do sacrifício, Abraão amarra o cara, prende, bota a lenha, levanta a mão com o machado, vou matar esse cara agora. Imagina se Isaac fez, ei pai, que negócio é esse? Vai me matar? Vou. Não. Tenho algumas coisas para viver ainda. A gente pode remarcar esse sacrifício para daqui a um ano. Já tenho que me formar na faculdade de Jerusalém. O Senhor, ele critica os fariseus porque eles tinham uma prática chamada corban. O que é o corban? Era o seguinte: no Antigo Testamento, naquele tempo de Jesus, não havia INSS, não havia previdência social. Então, quando você ficava velho, não dava para você trabalhar, quem te sustentava pela lei eram os seus filhos, certo? Então, você tinha filho, o cara ia lá e te sustentava. Só que tinha muitos que não queriam sustentar os seus pais. Então, o que é que eles faziam? Eles chegavam no sacerdote, chamavam o cara no canto e diziam o seguinte: é o seguinte, eu tenho um dinheiro aí, e eu não quero gastar esse meu dinheiro para sustentar os meus pais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o meu dinheiro, eu vou colocar na tua mão, depois que meu pai morrer, eu pego de volta. Então, o que é que ele fazia? Ele dava 100 mil reais para o sacerdote, depois que o pai morria, ele ia lá e pegava de volta. Então, essa prática chamava de corban. E assim, o que é que acontecia? Quando o seu pai ia para você: meu filho, eu estou velho, me ajude. Não, pai, não posso. Tudo o que eu tenho está empenhado lá na mão de Jesus Cristo, no templo, na mão de Deus. Não posso te ajudar. E eu fico pensando, quantas vezes nós não somos esses, que coloca a oferta na mão de Deus e depois quer tirar. No caso, me referindo à nossa vida. Eu vou me consagrar a Deus, olha, principalmente quando a gente está passando por um aperto, já percebeu? Olha, pense nos cabas, bom de se entregar é a gente quando passa por aperto. Deus Todo-Poderoso, se você me tirar, estou desempregado, se você me tirar dessa condição que eu estou agora, eu entrego a minha vida ao Senhor. Beleza, Deus está só escutando. Deus, estou nesse leito de hospital, quando o Senhor me tirar dessa condição, eu me entrego. Certo. Deus te dá o emprego, te tira do leito, na primeira oportunidade, corban nele. Posso pegar de volta? Vou pegar de volta. Então, eu fico nesse Deus estica e puxa. Aperta, parece um problema. Ai, Deus Todo-Poderoso, me ajude. Deus me ajuda, eu volto. Então, até quando a gente vai ficar nesse estica e puxa com o Senhor? Porque o Senhor, Ele quer a nossa vida. Ele não quer pedaços. O Senhor, Ele não é um acessório, certo? Ninguém fica de brinco 24 horas. Ninguém fica de relógio 24 horas, porque é um acessório, certo? Ninguém fica 24 horas com brinco ou com relógio, porque é um acessório. Mas o Senhor, Ele quer a nossa vida.
O Senhor ele não quer ser um acessório. Ele não quer ser uma coisa que eu adiciono de acordo com o momento. Ele quer fazer parte de quem eu sou. E quando o Senhor consegue ganhar quem nós somos, a obra ela é uma consequência. O que eu vou fazer por Deus parte de um coração que é ganho por Deus. Claro que a gente pode fazer obras para aparecer, né? Como os fariseus faziam. Mas, antes de tudo, né? Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, o Senhor ele quer ganhar quem nós somos. Na história dos amigos de Daniel, lá na fornalha, né, lá de Nabucodonosor, que eles são jogados na fornalha, que ele diz, olha, se o Senhor quiser, ele pode nos salvar, mas se ele também não quiser, fica sabendo, ó rei, que a gente não vai se curvar. Vai fazer Nery gosta de rabiscar aqui, né? Eu vou seguir a tradição dele. Fazer um desenho aqui para a gente ampliar o entendimento. Nessa história dos amigos de Daniel, eu fico pensando da seguinte forma, tanto como depois de Daniel, né, na questão da cova dos leões, Deus, vamos dizer que isso aqui fosse uma madeira, né, não está muito bem desenhado, mas enfim, isso aqui é um penhasco, isso aqui é uma madeira que sustenta a nossa vida. E o que sustenta a nossa vida é Deus. Esses homens, eles tinham tanta convicção que a base da vida deles era Deus, que se fosse para negar essa base, eles preferiam morrer. Sadraque, Mesaque e Abidnego não sabiam que não iam morrer queimados naquela fornalha. Daniel, ele não sabia que não ia ser comido pelos leões. Mas, mesmo assim, eles decidiram seguir em frente, porque Deus era a base da vida deles. Não, para eles não valia a pena viver uma vida com a negação de Deus como base da minha vida. Para esses homens não valia a pena viver uma vida onde Deus não fosse a base. Foi o que Moisés disse, se você não for conosco, não vale a pena. Se você não for conosco, não nos faz subir desse lugar, porque não vale a pena. Mesmo que nós tenhamos tudo que a nossa alma queira e necessite, e ache que precise, não vai valer a pena. Abraão não, Salomão, chegou nessa conclusão. É a pessoa mais rico que se tem em história, que se tem notícia. Mulheres e mulheres, ouro, prata, chegou no final da vida dele, isso tudo é vão. É porque a gente pensa que as coisas da nossa vida só vão acontecer se Deus tiver, não vai, meu irmão. Sem Deus a coisa também acontece. Não se preocupe não, porque foi isso que ele disse para Moisés. Eu não vou com vocês não, mas vai um anjo aí, vai um camarada que vai ajudar vocês. Vai vencer as batalhas, o maná vai continuar caindo. Não se preocupe não, se você deixar Deus, possivelmente você vai continuar vivendo. Nisso ele conta uma história de um irmão que disse que depois que ele largou o Senhor, a vida dele melhorou. O cara não tinha nada, humanamente o cara está cheio de bens. Acontece. E pode acontecer com cada um de nós, a gente parar de reunir, parar de buscar o Senhor, as coisas podem acontecer, porque está escrito o que acontece. Mas aí a gente se pergunta, vale a pena viver uma vida dessa? Porque Deus ele não quer que a gente esteja aqui por causa do medo, embora o medo tenha a sua parcela de contribuição, né? O medo é para a criança. Se você sair daqui, não quer dizer que Deus vai dar você cair em cima de uma cama, você vai perder seu emprego, o gafanhoto vai lá comer a sua plantação, né? Se você não gastar aqui, você vai gastar na farmácia. Isso não pode acontecer. Você pode ficar muito melhor do que você estava. A questão é, vale a pena viver uma vida assim? Vale a pena viver uma vida que não tem Deus como alicerce?
para esses homens que tinham Deus como alicerce e pediam força, né, porque tudo Paulo pedia, tudo posso naquele me fortalece. As circunstâncias lá vinham. Imagina quando você não tem o Senhor como alicerce da sua vida. Acho que a pergunta que cada um de nós temos que nos fazer é essa: vale a pena viver uma vida onde Deus não é a base dela? Vale a pena viver uma vida onde nós somos nécios? Eu tenho uma vasilha, eu tenho uma lâmpada, mas não há azeite dentro dela. Eu tenho a capa, eu tenho a aparência, mas eu não tenho a essência. Porque tudo isso é possível. O Senhor, Ele nos chamou, o primeiro milagre que o Senhor fez foi transformar água em vinho. Haviam 6 talhas, 6 jarras. Quem é que sabe em que dia que o homem foi criado? Dos 7, o homem foi criado em que dia? Quem sabe? Sexto? Amém. Sexto dia. Haviam 6 talhas. O que o Senhor quis mostrar para a gente com aquele milagre é que a primeira coisa que Ele quer fazer é transformar a nossa natureza. Porque a água não tem nada a ver com vinho. Porque o Senhor sabe que depois que Ele nos transforma, tudo é consequência. Todo o resto que você fizer para Deus de coração é uma consequência do coração que Deus ganhou seu. Amém. Amém. O grande milagre de Deus é transformar quem nós somos. Para que a gente apresente 5 talentos, para que a gente apresente 3, 50, 1 milhão de talentos, não importa. Todo talento que você vai conseguir retribuir para Deus é só uma consequência. Porque o Senhor, Ele quer trabalhar na origem. Porque a natureza humana, ela é muito melindrosa. E tem um camarada, um filósofo, que disse que o homem ele é bom por natureza, mas a sociedade que o corrompe. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos maus. E o Senhor disse, né? Vós que sois maus. Então Jesus já disse, né? Todo o desígnio do coração do homem era mau, né? O Senhor olhou, né? Então nós somos maus. Uma pessoa, como é que de uma fonte má, foi o que Jesus disse, né? De uma árvore ruim pode gerar bom fruto? Não. A nossa natureza humana, irmãos, não habita bem nenhum. Por isso que a gente precisa do Senhor para mudar isso. E isso, irmãos, eu estava falando com o Vitor, né, na camisa dele, que dizia que o homem velho se foi, né? Que tem uma frase de Martinho Lutero que ele diz o seguinte, que ele achava que o velho homem havia sido crucificado lá na cruz. E realmente foi. Mas competia a ele afogá-lo todos os dias. Porque todo dia quando a gente acorda é uma vontade quase que incontrolável de fazer a nossa vontade. Já percebeu? Como a irmã está dizendo, a gente acorda já incrédulo, né? É por isso que o tomar da cruz é todo dia. Todos os dias. O Senhor, Ele quer crucificar esse velho homem, não foi há 2000 anos na cruz do Calvário. Ele quer crucificar esse velho homem em nossa vida todo dia. Porque amanhã eu vou me acordar mais incrédulo do que hoje, e depois, e depois, e depois. E a gente partiu aqui o pão, e às vezes a gente tem uma visão religiosa disso, né? Não, que se eu não partir o pão, a minha vida não vai ser abençoada. E até o irmão brincou ali comigo, né? Que eu vou manter uma que eu quase não pegava ali na hora, vou manter. É uma semana de pecados que vai ficar acumulada. Esse símbolo aqui, o irmão bem falou, naquele dia que ele veio, esse símbolo é para recordar a morte do Senhor.
Mas amanhã, se eu comer desse símbolo ou não, a minha responsabilidade vai permanecer. E esse símbolo não é um talismã. Ele não vai tirar os meus pecados. Esse símbolo ele não é um mantra, não é nada disso. Por isso que compete a cada um de nós essa responsabilidade. Depois que o Senhor trata com a vida na parábola das 10 virgens, depois que o Senhor trata com a obra na parábola dos talentos, a terceira parábola que termina o capítulo 25 de Mateus é sobre o grande julgamento. Vida, obra, julgamento. É o que vai acontecer com cada um de nós. Vida, obra, julgamento. Haverá um dia onde cada um de nós vai ter que prestar contas a Deus. O que é que nós vamos apresentar? Porque se eu fizer alguma atividade que me suje todo e eu for dormir sujo, tem como me acordar limpo? Não. Não dá. Não vai dar. Se eu dormir sujo, sem tomar banho, quando eu me acordar eu vou estar sujo. Ou a irmã está dizendo até pior, né? Que eu vou estar sujar a cama também, né? É, irmã? A gente vai acordar sujo. Lá no Antigo Testamento, Deus disse para os israelitas que diz, olha, vocês fizeram tantas orações, tantas súplicas, para que chegasse um tempo oportuno, para que houvesse o dia da salvação. Aí o Senhor fala, eis o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação, irmãos. Nesse tempo que se chama hoje. Não é ontem, não é amanhã. O Senhor está nos dando uma oportunidade a cada dia. O Senhor está nos dando a oportunidade a cada dia para que a gente possa se parecer mais com Ele. Para que Ele de fato seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que quando as circunstâncias elas me apertem e quando a minha natureza ela caída e humana ela queira se manifestar, eu possa parar, clamar pelo nome do Senhor. Porque as circunstâncias ela vai continuar vindo e vindo e vindo. Foi como o Ednaldo bem falou aqui, né? Se não acontece na sua velhice, acontece na sua juventude, mas vai acontecer. Ninguém vai passar por aqui isento. Ninguém vai passar aqui sem acontecer nada, né? Coisas vão acontecer. O Pedro fala, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como coisa estranha tivesse acontecendo, né? Mas regozijem-se. Porque se as coisas não acontecessem com cada um de nós, irmãos, a gente entrava aqui como um cubo de gelo e sairia daqui como um cubo de gelo. Porque o que faz a gente refletir são as circunstâncias que nos acontecem. Por que foi que a mulher ela comeu o fruto tão fácil lá no Gênesis? Deus disse que ia morrer, mas para ela morrer era um conceito vago. Ninguém da família dela tinha morrido. Era algo subjetivo. Deus disse que daquele dia que eu comer eu vou morrer. Mas nunca nem passei por isso. Mas Caim, depois que pecou, o que foi que ele disse? Qual era o medo dele? Aquele que me encontrar vai me matar. Porque ele sabia o que era morte. Ele matou o irmão dele. Ele sabia o que era morrer. Ele tinha experienciado aquilo. Então, o primeiro medo que ele teve, eita Jesus, se você está me expulsando aí, Deus, primeiro que me encontrar vai me matar. Então, depois que ele soube o que era morte, ele começou a ter medo. Ele começou a ter um outro olhar. Então, eu só vou ter um outro olhar para mim e para vocês quando as circunstâncias me acontecem. Porque se a coisa não acontece comigo,
É difícil ter empatia pelas pessoas quando você tem uma vida que você sempre teve tudo. Não é impossível, certo? Não é impossível. Claro que existe. Você pode ter sido uma pessoa que nasceu no berço de ouro, sempre teve tudo, mas você se preocupar com os outros. Mas, pelo menos o que eu tenho visto, né, e vivido, é que as pessoas que se preocupam mais com o outro é aquele que não tem. Você chega para dar um pão, ele pensa logo, não, mas me dê mais um aí, que fulaninho ali não tem não. Alguém chega para nos dar alguma coisa, eu acho meio difícil a gente dizer, não, deixa um pedacinho para Felipe que ele não ganhou ainda. Então, irmãos, tudo o que acontece na nossa vida, tudo que nos sobrevém, é uma oportunidade para o Senhor crescer mais em cada um de nós. Aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo, porque isso é necessário. A grande questão é que muitas vezes aconteceu e vai continuar acontecendo, a gente está permanecendo o mesmo. É como disseram para Pedro, né? As coisas continuam as mesmas do tempo que nossos pais morreram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o próximo versículo diz que qual é o objetivo de fazer com que o Senhor ele seja manifesto e seja expresso em cada um de nós. Tudo o que acontece, há um tempo e um propósito para tudo. As coisas aconteceram e estão acontecendo. E o propósito ele é de Deus, não é o nosso. Exato, vamos estar dizendo, né? É o tempo e o propósito. Né? Não pode ter o tempo sem o propósito, nem um propósito sem o tempo. Então, irmãos, que a gente possa refletir onde nós estamos. E não é geograficamente, certo? Que nós estamos aqui nesse ponto. Qual o nome dessa? Cadê Barbosa? Nem eu sei como é essa rua aqui, né? O nome dessa rua, nós estamos aqui no Jardim Manguinhos. Como é, Santa? Débora Borges Xavier? Aí, Jardim Brasília. Nós estamos no Jardim Brasília, Rua Débora Xavier. Sem número. Indefinido. Então, geograficamente, nós estamos aqui. Mas onde é que nós estamos aqui? Onde é que isso aqui está? Nosso corpo, a matéria, está aqui. Isso aqui pode estar vagando em muito lugar e agora. Agora, quando isso aqui e isso aqui está nesse camarada aqui, aí a história é outra. A gente foi chamado para isso. Para colocar minha mente e meu coração em Jesus. Para que todo o resto agora é consequência. Tudo é consequência. Porque o que realmente importa é ter isso aqui, ó. É Deus como base da minha vida. É isso que importa. Porque não vale a pena viver uma vida onde Deus não é a base. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Salomão chegou na mesma conclusão. Não adianta nada. O Senhor disse isso, né? A felicidade do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não é só o corpo, né, que o Senhor disse. Que o Senhor seja e continue sendo o alicerce de nossas vidas, irmãos, porque não se preocupe, porque a chuva está vindo. Os ventos estão para soprar. O nível dos rios ele vai subir. E ele vai dar contra essa casa que é cada um de nós. O que vai determinar se ela vai ficar em pé ou não é Deus como base. Se Deus não for a base, eu posso ter aparência, eu posso estar aqui domingo de manhã, mas quando a chuva, o vento e a água virem, eu não vou conseguir. Só permanece em pé aquele que o Senhor está fortalecendo. Jesus é o Senhor. Vamos fazer pequenos grupos, irmãos? Amém?